A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Rodrigo Figueiredo e estarei trazendo o nosso estudo bíblico de hoje, estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia, estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E hoje falaremos sobre o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 4. E assim diz a palavra de Deus. Depois destas coisas, que coisas? As cartas às 7 igrejas, capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. No estudo sobre a literatura apocalíptica, existem pelo menos duas formas de se identificar os textos apocalípticos. A primeira é o que chamamos de apocalipses históricos. E como exemplo desse grupo de apocalipses, podemos citar um texto bíblico, o livro de Daniel. Daniel, do capítulo 7 em diante, é um texto que a gente chama de um apocalipse histórico. E uma outra forma de se categorizar esses conjuntos de textos da apocalíptica é o que chamamos de apocalipses de viagens celestiais. Então, apocalipses históricos e apocalipses de viagens celestiais. E o livro do Apocalipse estaria configurado nesse segundo grupo de textos da literatura apocalíptica. E nós percebemos isso nesse verso que acabamos de ler, quando diz que eis não somente uma porta aberta no céu, e depois diz: sobe para aqui e te mostrarei. Então nós percebemos João tendo acesso por meio dessa porta de uma viagem celestial e contemplando aquilo que ocorria no âmbito celeste. E o que nós perceberemos nessa contemplação de João, nisso que João irá ver, é o trono de Deus, Deus Pai assentado nesse trono e o culto a esse Deus Pai. De certa forma, esses símbolos trazem uma crítica ferrenha à época de João, como nós já lemos, onde existia também um trono terreno, o trono do imperador. O imperador assentado nesse trono e o imperador que queria o culto para si. Então, nesse texto aqui do capítulo 4, nós percebemos João indo até o céu e percebendo no céu o modelo que deveria ser vivenciado por nós aqui na terra. O modelo para a igreja aqui na terra. Então, o trono e quem está assentado no trono que nós devemos seguir é Deus Pai e somente a Ele adorar. E não a figura do imperador, e não a figura humanas, e não nos corrompermos com essa realidade, às vezes aqui que nos é apresentada. Então, de alguma maneira, esse texto aqui, ele traz um modelo celeste que deve ser vivenciado por nós aqui na terra. De certa forma, quem sabe aquela memória da fala de Jesus, quando diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, o modelo celeste se encarnando aqui na terra. E se encarnando aqui na terra por meio da igreja do Senhor, que sinaliza o reinado de Deus em nós. Então, a gente percebe nesse início aqui do Apocalipse 4, essa questão vinculada aos apocalipses de viagens celestiais, tendo o modelo celeste como paradigma a ser vivenciado aqui na terra. O culto celeste como modelo para o culto terreno. E continua dizendo, verso 2, imediatamente eu me achei em espírito, após atravessar a porta, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E quem está sentado nesse trono é a própria figura do Deus Pai, Todo-Poderoso, Onipotente. E verso 3 vai dizer: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Então aqui são apresentadas pedras preciosas para indicar a grandiosidade dessa revelação que João estava tendo. E aqui eu já gostaria de trazer
na verdade, retomar um argumento que eu já apresentei aqui para vocês, né? Que é a tradição, a memória, esse imaginário do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nos símbolos que são apresentados no livro do Apocalipse, de maneira tal que os primeiros leitores do Apocalipse, ao terem contato com esses símbolos, ao ouvirem esses símbolos, automaticamente na mente deles vinham essa memória, essa tradição, esse imaginário, essa intertextualidade com outros livros da Bíblia. Então esses elementos aqui, essas pedras, vão aparecer em outros livros da Bíblia, né? Assim como outros elementos que vão ser categorizados aqui sobre como é esse Deus Pai que se apresenta a João, eles também aparecem em outros livros da Bíblia. Eu vou citar aqui pelo menos 3. Existem outros, citarei aqui somente 3. E peço para que você deixe a sua Bíblia aí marcada, né? Marcada para depois a gente fazer a comparação. Primeiro, livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Segundo, Ezequiel capítulo 1. Terceiro, Daniel capítulo 7. Então, Isaías 6, Ezequiel 1, Daniel 7. Poderíamos citar outros. Fiquemos com esses 3 para a gente fazer uma comparação aqui dessa memória, nos símbolos que João utilizará aqui para descrever a sua revelação. Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Relâmpagos, trovões, aqui a gente poderia citar também um outro texto, né? Aquele onde Moisés recebe a lei no Monte Sinai. E nós vemos ali o monte fumegando, e trovões, né? E relâmpagos, e esses símbolos aí também presentes. Então, um outro exemplo aqui dessa tradição, dessa memória bíblica apresentada na grandiosidade desse Deus que se revela a João. Verso 6. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e de noite. E o que esses seres viventes fazem? Qual é a função deles no céu? Eles ficam de dia e de noite proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, eles adoram ao Senhor, eles cultuam ao Senhor. Verso 9: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Então, os 24 anciãos, eles fazem o quê? Eles adoram ao Senhor, eles se curvam diante do Senhor, eles se prostram diante do Senhor. Então nós estamos num momento aqui de exaltação de Deus Pai, assentado no trono. E esses personagens que aparecem aqui, eles estão nesse momento fazendo isso, reconhecendo a grandiosidade de Deus, dizendo que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, e somente a Ele se deve prestar culto, se deve prestar a adoração. Como eu disse, a nossa tentativa de hoje vai ser fazer uma comparação com outros textos bíblicos para percebermos esses elementos, esses símbolos que aparecem aqui em Apocalipse 4, nesse momento de culto, de exaltação a Deus. E o primeiro que eu falei
foi Isaías, né? Então, vamos lá para Isaías. Isaías, capítulo de número 6. É o texto que trata ali, né, do chamado de Isaías e diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Olha só, olha aqui. E as abas de suas vestes enchiam o templo. E aqui, olha só, as figuras angélicas, celestiais aparecendo. Serafins estavam por cima dele. E cada um tinha 6 asas. Olha a questão das múltiplas asas, como lá em Apocalipse. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés e com 2 voava. E clamava uns para os outros. O que eles clamavam? Olha aqui. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Assim como lá, é o que a gente chama de Kedushá, né? Kedushá de Kadosh. Kadosh em hebraico é santo, literalmente santo. Então, eles entoavam a Kedushá, o santo, santo, santo. Assim como lá em Apocalipse. E aí o texto continua dizendo que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então, a gente percebe aqui, nesse texto, né? Também essa manifestação, né? Fumaça, tremor, assim como lá, trovões, relâmpagos. Então a gente tem aqui um texto que possui uma intertextualidade, uma memória com o livro de Apocalipse no capítulo 4, como nós lemos. Agora, Ezequiel, capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. O que saía do meio dessa realidade que Ezequiel está contemplando? Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Olha aqui, os 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de homem, ou seja, assim como lá também aparece isso. Cada um tinha 4 rostos. Aqui nós temos uma diferença entre lá, mas contudo, vamos perceber, se mantém um paralelo com o que é narrado em Apocalipse. Como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, as suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham as mãos de homem, aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada um qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como a de homem, à direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Então perceba, os mesmos elementos que aparecem lá: águia, boi, leão e homem. E continua dizendo: assim eram seus rostos. Suas asas se cobriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro, outras 2 cobriam o seu corpo. Cada um deles andava para frente, e aí o texto continua dizendo sobre esses seres, e vai terminando no verso 14 da seguinte maneira: os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Então, olha só, o mesmo elemento que aparece lá no Apocalipse. Então, aqui nós vemos os seres viventes. Lá nós vimos o Santo, 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 um Deus assentado sobre um trono. E agora, Daniel, capítulo 7, nós vamos ler só o verso 9, tá? Daniel 7, versículo 9, diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, assentado sobre o trono. Suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos e cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram como fogo ardente. Então aqui mais uma vez, fogo, né? Chamas de fogo, assim como nós percebemos também lá no livro do Apocalipse. Então a gente para por aqui nesse nosso trabalho de hoje de reflexão, de intertextualidade nos símbolos do Apocalipse. Percebendo que quando os primeiros leitores ouviram esses símbolos, seres viventes, anciãos, né, rosto de boi, de águia, de homem, na mente deles vinha essa memória do texto bíblico. Assim como na minha mente, na sua mente,
também deveria vir à memória desses textos bíblicos se os conhecemos, se já os estudamos, se já refletimos sobre os mesmos. Então a gente nota aqui que esses símbolos aqui traçados, eles faziam parte já de um imaginário. Então não era algo assim que as pessoas ao ouvirem iam ter que ficar fazendo malabarismos para interpretar. Não, eles conheciam essa tradição, eles tinham essa memória e automaticamente vinha à mente deles o que João estava ali revelando. E esse capítulo 4, nós concluímos a nossa aula de hoje reforçando. Ele traz então, nessa tradição bíblica, um Deus Pai que é exaltado, que é entronizado, que está acima de tudo e que diante dele, todos nós devemos nos prostrar e render culto, reconhecendo que ele é santo, santo e santo. E que esse modelo de culto celeste seja aquilo que nós viemos a viver aqui na terra. Não buscando adorar a homens, cultuar a homens, mas reconhecendo como único entronizado e digno de honra, de glória e de louvor o Senhor, nosso Deus e Pai. Que Deus te abençoe.